Muito bom dia a todos, o meu nome é Paulo Vasconcelos, sou diretor-geral da Advanced Vision Consulting. Hoje, 16 de novembro de 2021, venho aqui falar sobre dois temas relacionados com comunicação interna. O primeiro tem a ver com a mudança de funcionários e quadros da empresa. Nós assistimos hoje em dia a uma saída e entrada de pessoas, cada vez mais. Há muitas empresas com muita rotação de funcionários e, por isso, o tema de comunicação interna nesta vertente de informar os vários níveis da empresa, quem é que sai, quem é que entra, é muito importante, porque evita a perda de desalinhamento dos colaboradores em termos de trabalho e também permite que se mantenha na empresa, se nós informarmos, mantemos na empresa uma cultura organizacional de transparência e objetividade. E nós temos que ter essa cultura sempre na cabeça, porque um ambiente intriguista, muitas vezes nas empresas, aparece porque há pouca transparência e objetividade na administração, ao comunicar determinadas coisas aos seus colaboradores. E, portanto, quando entra um funcionário novo, a primeira pergunta que todos os colaboradores fazem é: para que departamento é que vai? O que é que ele vai fazer? Ou se vai roubar o lugar a alguém? Isso é logo, não há dúvidas. E, portanto, para evitarmos esse ambiente intriguista, nós temos que comunicar logo no primeiro dia que o trabalhador entra na empresa. Os recursos humanos devem preparar uma informação interna para todos os níveis, a dizer que vai entrar o fulano tal, que vai trabalhar no departamento X e vai ser gerido pelo diretor-geral Y, pronto, ou o diretor da área tal, pronto. E nós temos essa informação clara, porque isso permite logo um enquadramento dessa nova pessoa que entra na empresa, fica logo enquadrada, portanto não cria ali um mal-estar, portanto, não sabemos, quando há uma incerteza, há uma desconfiança e até dificulta a vida de quem entra, porque quem entra depois também não consegue captar a atenção de várias áreas para o ajudarem até no desempenho das suas funções. Portanto, isto eu dou um exemplo, e nós sofremos disso, é na consultadoria, quando a minha empresa entra, a Advanced entra num projeto, nem sempre a administração comunica a todos os níveis da empresa que nós estamos lá. E depois aparecemos lá num departamento e o diretor do departamento diz: mas quem são vocês? O que estão aqui a fazer? E nós tivemos que andar a contar uma história e depois ele fica desconfiado, depois vai telefonar ao administrador, ao diretor: está aqui um fulano que vem aqui fazer perguntas, eu tenho que responder isto e tal. Tenho que responder. E tal. E nós, o que é que nós fazemos para evitar este tipo de perturbação na empresa? Nós criamos aqui uma comunicação interna para ajudar o empresário a dizer aos vários níveis da empresa que estamos lá de uma forma amigável para ajudar o desenvolvimento do negócio. Essa é a mensagem que queremos deixar. Assim como as saídas também é outro ponto crítico. O ponto crítico é nós temos uma saída de um colaborador. Se é uma saída litigiosa, a empresa tem que tomar logo charneira do problema e resolver logo com uma boa comunicação, explicar ou enquadrar a saída dessa pessoa. E, portanto, assim também dá uma certa tranquilidade ao colaborador. Não convém aqui usar linguagens agressivas. Tem que ser uma linguagem soft, objetiva, transparente e objetiva, como já tinha dito anteriormente, e que não crie aqui litígio, porque nós não sabemos o futuro das pessoas. Muitas vezes os colaboradores que saem podem vir a ser nossos clientes e nós temos que também entender que o mundo dá muitas voltas e nós temos que ter sempre uma relação de cordialidade. Não de maldizência, mas de cordialidade. Outra situação é quando há uma saída não litigiosa. Portanto, uma saída porque o colaborador tem um objetivo pessoal ou tem um projeto de vida diferente, nós temos que também aceitar e também convém, de uma forma pedagógica, falarmos até com o colaborador, até em conjunto, fazer uma comunicação em conjunto, os dois, o que é que quer que diga, o que é que vamos dizer a todos e tal, para as pessoas também não se desalinharem, que nós não queremos um grupo desalinhado, queremos toda a gente a trabalhar para o mesmo objetivo. Somos uma empresa, somos um grupo de trabalho, não é? E, portanto, aí é uma forma muito agradável também de final, uma última colaboração, ao fim e ao cabo, desse colaborador que vai sair, que é nós construirmos a mensagem que vamos dar a todos, não é? Portanto, também é uma oportunidade. Eu lembro aí, tive há pouco tempo aí num jantar, numa saída de um colega, e que nesse jantar foi a melhor forma de comunicar com todo o grupo de trabalho, foi ele ter feito um discurso verdadeiramente empolgante e maravilhoso para quem ficou na organização. Isso também ajuda
a que nós, é uma cultura que também que ficou na empresa, que ele levou com ele para outra empresa, vai levar para outra empresa essa cultura. Portanto, nós temos que ver, a comunicação é importante nessa vertente. Outro ponto, portanto, estamos aqui na mudança de quadros dos funcionários, mas outro ponto também são os benefícios funcionários. Nós temos reparado que, eu conto sempre a história de uma empresa que eu trabalhei na Finlândia, que tinha, eles tinham casas de campo, tinham um ativo, portanto, eles investiram em várias empresas de alojamento local e tinham casas de campo que arrendavam a preços inferiores aos seus colaboradores. Mas essa informação só estava no topo da empresa, nas direções e administração e tal. E eram muitas casas de madeira, estamos a falar na Finlândia, tinham casas nos lagos, casas de madeira, condomínios fechados, com casas, portanto, no meio da floresta, sítios maravilhosos, paisagens inesquecíveis, que eu ainda hoje me lembro tenho recordações formidáveis desse país, e portanto, essa oportunidade dos colaboradores irem estava muito restrita a quadros superiores. E então apareceu lá um diretor-geral, que era finlandês, mas tinha estado a trabalhar muitos anos na ABB, que foi lá assumir um departamento e sugeriu aos recursos humanos gerirem essas casas de campo. Que estamos a falar de para aí quase de umas 80 casas de campo. Então, a empresa é uma empresa grande, de 3.000 funcionários, uma grande empresa, e que, portanto, tinha essas casas de campo, e então criou um esquema de agendamento através dos recursos humanos. Tinha lá uma moça que recebia os e-mails, as mensagens, e então agendava essas casas de campo para os colaboradores, que ficou aberta a todos os níveis. Portanto, tinha uma condição, o colaborador tinha que estar há mais de um ano na organização, pronto. Mas isso era relativamente fácil, porque aquilo era uma empresa com pouca rotatividade. Portanto, e isso, ao abrirmos o leque a vários níveis da empresa, criou uma motivação extraordinária nos colaboradores. Os colaboradores chegavam à segunda-feira, num fim de semana passado na Carélia, numa casa de campo, com uma energia brutal. Entusiasmados, vinham para uma semana de trabalho que aquilo era brutal. Eles tinham agarravam-se à empresa e à vontade de continuidade no negócio e na empresa. E, portanto, isso é que é importante, é o tal alinhamento. Vamos todos pelo mesmo caminho. E, portanto, às vezes este benefício dos funcionários é um exemplo. Nós temos muitas empresas que não comunicam como é que funciona o cartão de saúde da empresa. Isso é muito comum acontecer. Às vezes têm benefícios de descontos de gasolina que os funcionários nem sequer sabem. Portanto, tive numa organização que tinham de transportes que os funcionários tinham desconto do gasóleo e que não sabiam que podiam ter acesso a isso, portanto, pensavam que isso era só para os diretores. Pronto, e essa comunicação, se há benefícios, e esses benefícios podem ser dados a todos, tem que haver uma comunicação transparente e objetiva a todos os níveis da empresa, com as regras que forem necessárias impor, não é? Mas uma comunicação, isso são passos fundamentais para o sucesso e o alinhamento dos seus colaboradores. No próximo vídeo vou falar de comunicação interna, mais de outros dois temas, mas pronto, por hoje é tudo e muito obrigado por este momento e até ao próximo vídeo e um grande abraço a todos.